Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 94 de língua portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje nós vamos estudar as regrinhas para utilizar corretamente o pronome eu e o pronome mim. E os objetivos para a nossa aula são, então, conhecer quais são essas regras e utilizar esses dois pronomes, o eu e o mim, de maneira correta, beleza? Prepare o material para a aula, pessoal, pegue o caderno de vocês, abram lá na matéria de português, já coloca o assunto da aula, uso do eu e do mim, e deixa lá do ladinho reservado o lápis, a caneta e a borracha, para vocês irem anotando, tá bom? Vamos então começar a conversar pensando no seguinte: qual será que é a forma correta entre essas duas frases que eu trouxe para vocês? Será que é certo eu dizer assim, traz o bolo para mim comer ou traz o bolo para eu comer? Imagine a seguinte situação, que tem esse bolo maravilhoso, vai dar fome, né? Esse bolo maravilhoso, e vocês querem um pedaço dele, ou vocês querem o bolo inteiro, de repente. Vocês vão dizer para mim trazer o bolo para vocês. O que normalmente a gente diz? Traz o bolo para mim comer. Será que está certo traz o bolo para mim comer? Ou será que é certo traz o bolo para eu comer? E será que está certo dizer traz o bolo para mim? Como gera dúvida esse uso dos pronomes eu e mim? É bem comum essas dúvidas. Mas, para nossa salvação, gente, existem regras para a gente aprender a usar esse pronome eu e esse pronome mim corretamente, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos lembrar, que nós já estudamos a diferença de pronome reto e oblíquo, é que o pronome eu é um pronome reto e, sendo um pronome reto, ele sempre vai exercer a função de sujeito, lembram? Ele vai ser sempre sujeito. E o pronome mim é um pronome oblíquo, então ele vai exercer a função de complemento, que nós já estudamos. Olhem os exemplos. Eu não acredito que consegui passar em português. Vejam só o eu funcionando como sujeito. Porque quem é que pratica a ação de não acreditar? O pronome eu, que é sujeito. E olhem só, este presente é para mim. O mim está funcionando como complemento do verbo é, porque o sujeito é quem? Este presente. Quem é que é? O presente. Então, se nós lembrarmos que eu vai funcionar como sujeito e o pronome mim é complemento, nós já vamos saber usar o pronome eu e o mim corretamente. Por quê, gente? Nós vamos usar o pronome eu se ele tiver a função de sujeito e praticar a ação. O pronome mim, ele não vai praticar ação. Então, vamos pensar lá nos exemplos anteriores, na frase inicial que a prof colocou para vocês pensarem. Traz o bolo para mim comer, ou traz o bolo para eu comer. Eu está funcionando como sujeito. Está praticando a ação de comer o bolo. Qual é o certo, então? Traz o bolo para eu comer. Mim não pode praticar a ação do verbo comer. Olhem só como é facinho. Vocês vão pensar assim. Mim não come. Certo? Eu é o sujeito que pratica a ação de comer. Ok? E é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês lembrarem que eu é pronome reto e vai praticar a ação porque é sujeito, vocês vão saber que o correto é traz o bolo para eu comer, e não para mim comer. Não tem problema você falar no dia a dia, mas quando você precisa usar a norma padrão, o português correto, você vai ter que dizer traz o bolo para eu comer, tá? Voltando lá então, mais um exemplo aqui do uso do eu como sujeito praticante da ação indicada pelo verbo. Traga-me uma caneta para eu escrever um bilhete. Eu é sujeito
está praticando a ação determinada pelo verbo escrever. Normalmente a gente diria assim, traz uma caneta para mim escrever um bilhete. Normal, né? Eu também uso assim no dia a dia, na informalidade, no cotidiano, na fala com os meus familiares, na fala com os meus amigos, não tem problema. Mas quando tu precisa usar a língua portuguesa dentro das normas, dentro da regra, você vai dizer, traz uma caneta para eu escrever um bilhete, tá bom? Porque eu é sujeito e pratica a ação do verbo escrever. Sempre faz essa pergunta. O mim está praticando a ação? Não está certo. O eu está praticando a ação? Está certo, tá bom? Mais alguns exemplos. Aquele trabalho é para eu fazer. Normalmente a gente diz é para mim fazer, né? Mim não faz nada, lembram? Quando eu for para casa, pegarei o celular. Aqui não daria para pôr o mim no lugar, né? A lição serviu para eu não errar mais. Normalmente, o que você diria? Serviu para mim não errar mais. Mas o que é que nós precisamos entender? Eu é pronome reto com a função de sujeito que pratica a ação. Mim é complemento, não vai praticar a ação, não vai ser sujeito, tá bom? Quando é que nós usamos mim, então? Quando ele for complemento de uma oração, quando ele não estiver praticando a ação. Olhem só, qual que é o certo? Pegue o livro para eu estudar para a prova. Mim não estuda, certo? Recolha as provas para eu corrigir. Mim não corrige. Se alguém dizer, pegue as provas para mim corrigir. Recolha as provas para mim corrigir. Mim não corrige nada, sou eu que corrijo as provas, tá? Por isso eu deixei aqui o verdinho certo, o vermelhinho não tá certo, ok? Quando é que nós vamos usar o mim, então, prof? Quando ele for complemento, quando ele for objeto indireto na oração. Bem facinho, olhem só. Meu pai comprou um tênis para mim. Esse mim é um pronome, porque ele está substituindo o nome de quem ganhou o tênis do pai. E ele vai ser complemento, porque ele completa o sentido do verbo comprou. Comprou para quem? Comprou o quê? Comprou um tênis. E para quem? Para mim. E por que ele é objeto indireto? Porque ele tem a preposição para. Entre o substantivo tênis e o pronome mim, tem o para. O para é preposição. Se eu tirar o para da frase, ele não tem significado. Ele serve para unir o substantivo tênis, que é a palavra que dá nome para alguma coisa, e o pronome mim, que está tendo a função de substituir o nome de quem ganhou o tênis. Percebam que o mim não está fazendo nada aqui, olha, não está praticando a ação. Quando eu digo assim, meu pai comprou um tênis para mim, quem que está praticando a ação? O pai. Né? E olhe só no exemplo anterior, pega o livro para mim estudar. Quem que estava praticando a ação? O mim de querendo estudar, daí não está certo. Perceberam? É bem fácil, né? A professora escreveu um recado para mim. Certo, o mim não está praticando, né? O pronome mim não está praticando a ação. Ele está sendo o complemento do verbo. A professora escreveu o quê? Um recado. Para quem? Para mim. Entendido? Então é só fazer o teste. Se o pronome mim estiver fazendo uma ação, praticando uma ação, a gente troca pelo eu. Se ele não tiver, tá certinho. Assim, né? Mais alguns exemplos. Ela foi fazer aquele trabalho para mim. Quem pratica a ação do fazer? Ela. Então o mim tá certinho. Traga aquela roupa para mim. Certo. Quem que tá trazendo a roupa? Alguém, né? Não é o mim que tá trazendo. Volte para mim. Novamente, o mim não está praticando a ação. Alguém, talvez ou não, vai praticar a ação de voltar para a pessoa, né? Então, faz sempre esse teste. Se o mim não estiver praticando a ação, tá certo. Se estiver praticando a ação indicada pelo verbo, troca pelo eu. Tranquilo? Olha outros exemplos aqui que eu trouxe. Faltam 15 dias para eu viajar. Certo, gente, mim não viaja. Entenderam?
Joana fez uma festa para eu comemorar o meu aniversário. Mim não comemora aniversário, entenderam? Legal, ela fez também uma festa para mim. Certo, ela fez uma festa para mim. O mim não está praticando a ação. Quem está praticando a ação é ela, né? Ela que é o sujeito. Então está certinho. E agora olhe só nessa tirinha. Família no supermercado, né? E o menininho contando vantagem. Papai comprou uma caixa de cereal para eu. E a menininha, quê? Porque agora tá errado, né? Qual seria o certo? Papai comprou uma caixa de cereal para mim. Agora tá certo, mim? Eu acho que ele ficou tão traumatizado com usar o mim no lugar errado que ele já estava pondo eu agora no lugar que não precisa. O garotinho. Porque por que tá certo aqui, ó? Papai comprou uma caixa de cereal para mim. O mim não está praticando a ação, não preciso trocar ele pelo eu. Quem que está praticando a ação de comprar a caixa de cereal? O pai, que poderia trocar por ele. Tranquilo, gente? Bem tranquilo, né? Vamos resumir então. Nós vamos usar o eu quando ele significar ser um sujeito da oração. Nesse caso, ele está praticando a ação. E outro detalhe, quando o eu é sujeito, ele está junto com um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Verbo que termina em ar, er, ir. Por exemplo, recolhe as provas para eu corrigir. Ó, o verbo corrigir termina em ir. Pegue o caderno para eu estudar. Estudar é verbo no infinitivo, né? Termina em AR. Então, o pronome eu vou usar com sujeito, como sujeito que pratica a ação. E esse sujeito que pratica a ação, ele vai estar junto com o verbo terminado em ar, verbo terminado em ar, er ou ir. Outra dica super bacana, né? E o mim vai ser usado quando ele for complemento na oração, na frase, e ele não vai praticar a ação, tá bom? Se ele não estiver fazendo nada, não estiver praticando a ação, tá certinho o emprego dele. Tranquilo? Muito obrigada pela atenção, gente. Caso vocês tenham ficado em dúvidas, assistam de novo a aula, abram lá o documento que vocês têm em PDF também no Educa Mais, caso vocês queiram fazer anotação, copiar as regrinhas que não copiaram, porque agora chegou a vez de vocês fazerem um exercício sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.